Está pronto para ver sua vida transformada? Deus tem algo poderoso reservado para você, e a palavra que vai abrir os céus na sua vida é Efatá. A mesma palavra usada por Jesus para curar, libertar e fazer milagres. Não é apenas uma palavra, é um passaporte para a sua libertação e um caminho direto para as promessas de Deus. Prepare-se. A partir de agora, tudo pode mudar na sua vida. Não importa a luta, a dor ou os bloqueios, quando você declarar Efatá, as portas vão se abrir. Está pronto para agir com fé e ver Deus mover montanhas? Esse vídeo vai te levar a um novo nível de fé, confiança e libertação. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. Clique agora, assista e prepare-se para receber o poder de Deus como nunca antes. É hora de abrir sua boca e declarar Efatá. E veja Deus fazer o impossível acontecer. Vamos juntos nesse poder de fé? Então, vem! No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, encontramos uma das histórias mais intrigantes do ministério de Jesus. Enquanto percorria as regiões de Decápolis, uma multidão trouxe até ele um homem surdo e com dificuldade para falar. A cena era carregada de expectativa e esperança. As pessoas imploravam para que Jesus tocasse o homem e realizasse mais um de seus milagres. A resposta de Jesus, no entanto, foi muito mais profunda do que apenas um toque físico. Ele o levou à parte, longe da multidão, em um gesto que revelava compaixão e intenção de agir de forma personalizada. Então, algo extraordinário aconteceu. Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e tocou sua língua. Gestos simbólicos que indicavam que ele estava se conectando diretamente com o problema daquele homem. Em seguida, Jesus olhou para o céu, suspirou profundamente e pronunciou uma única palavra, Efatá, que em aramaico significa abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar claramente. A multidão ficou maravilhada, reconhecendo o poder divino de Jesus e declarando, ele faz tudo muito bem. Essa palavra, Efatá, ecoa muito além daquele momento específico. Embora tenha sido pronunciada em um contexto de cura física, ela simboliza algo maior. A capacidade de Jesus de abrir não apenas ouvidos, mas também corações, caminhos e oportunidades. É uma palavra carregada de poder espiritual, que conecta o céu à terra. Para entender o impacto de Efatá, é fundamental enxergar o cenário histórico. Naquela época, enfermidades eram frequentemente vistas como consequência de pecado ou opressão espiritual. Quando Jesus curou aquele homem, ele não apenas restaurou sua saúde, mas também o libertou de todo estigma social e espiritual. A palavra Efatá, que significa abre-te, carrega um significado espiritual profundo e transformador. No contexto bíblico, foi usada para romper barreiras físicas, os ouvidos fechados e a língua presa de um homem, mas seu alcance vai além do físico. Representa a ação de Deus em abrir aquilo que está bloqueado em nossa vida, seja no âmbito emocional, espiritual ou até mesmo nos relacionamentos. Quando Jesus pronunciou essa palavra, ele não apenas curou, mas trouxe uma mensagem de libertação para todos os que o seguiam. Com ele, portas se abrem, caminhos se destravam e tudo aquilo que parecia impossível começa a se alinhar ao propósito divino. O significado espiritual de Efatá está diretamente relacionado à essência do ministério de Jesus, trazer liberdade aos cativos e restaurar o que estava perdido. Ao abrir os ouvidos daquele homem, Jesus demonstrou que a fé é o primeiro passo para desbloquear nossas limitações, sejam elas visíveis ou invisíveis. Em muitas ocasiões, não percebemos que nossos ouvidos espirituais estão fechados e que não conseguimos ouvir a voz de Deus ou entender os sinais que Ele nos dá. Declarar Efatá em oração significa clamar para que Deus remova os obstáculos que nos impedem de viver em plenitude. Além disso, Efatá também tem um propósito relacional. Ela nos convida a abrir o coração e a mente para escutar e entender os outros. Em tempos de divisões e incompreensões, essa palavra nos ensina que a verdadeira cura vem quando somos capazes de nos conectar com aqueles ao nosso redor. Jesus não apenas curou fisicamente, mas também restaurou a dignidade daquele homem diante da sociedade. Essa mesma mensagem é válida hoje. Efatá nos chama a abrir nossas vidas para o mover de Deus, permitindo que Ele opere milagres onde antes havia barreiras. A palavra Efatá, embora tenha sido pronunciada por Jesus em um momento específico, continua sendo poderosa e aplicável em nosso dia a dia. Ela é um convite para que abramos os olhos, os ouvidos e o coração para o agir de Deus em nossas vidas. Em momentos de dificuldade,
Quando enfrentamos barreiras emocionais, financeiras ou espirituais, declarar Efatá pode simbolizar a nossa confiança no poder de Deus para romper o impossível e trazer a solução que tanto buscamos. Imagine uma situação onde os relacionamentos estão quebrados. Muitas vezes, a falta de diálogo ou de compreensão mútua cria um abismo entre as pessoas. Nesses momentos, clamar Efatá em oração pode significar um pedido para que Deus abra os corações envolvidos, permitindo que a reconciliação aconteça. Assim como Jesus restaurou a fala e a audição daquele homem, ele pode restaurar a comunicação em qualquer relacionamento que pareça perdido. Um exemplo prático seria orar: Senhor, abre os ouvidos e os corações para que possamos nos entender, como Jesus disse Efatá ao homem que curou. Em outra perspectiva, Efatá pode ser usado como um símbolo de fé em situações profissionais ou financeiras. Quando portas parecem fechadas, essa palavra se torna um clamor por novas oportunidades. Ao declararmos Efatá, pedimos que Deus destrave caminhos, abra possibilidades e nos direcione para o plano que Ele preparou. Por exemplo, uma pessoa enfrentando dificuldades em sua carreira pode orar: Pai, assim como teu filho abriu os ouvidos do surdo, eu clamo que abras as portas para que eu encontre a oportunidade certa. Além disso, Efatá é uma arma poderosa contra bloqueios espirituais. Muitos enfrentam períodos de silêncio onde não conseguem sentir a presença de Deus ou discernir sua voz. Ao dizer Efatá em oração, pedimos que nossos ouvidos espirituais sejam abertos para ouvir a orientação divina. O poder de Efatá não está na palavra em si, mas na fé em Jesus, que continua a operar milagres e trazer libertação. A palavra Efatá, quando declarada com fé, não apenas abre portas na vida daqueles que a usam, mas também desarma as estratégias do inimigo. Em seu ministério, Jesus frequentemente confrontava forças espirituais que mantinham pessoas cativas, seja por enfermidades físicas ou opressões emocionais e espirituais. Quando Jesus disse Efatá, ele não estava apenas restaurando a audição e a fala daquele homem, mas também derrubando barreiras espirituais que impediam sua plena liberdade. Esse impacto transcende o contexto bíblico e se aplica ao que enfrentamos no mundo espiritual atualmente. O inimigo trabalha para manter as pessoas presas, com ouvidos espirituais fechados e corações endurecidos. Ele utiliza dúvidas, medo e mentiras para bloquear a conexão entre nós e Deus. Declarar Efatá em momentos de batalha espiritual é um ato de autoridade, lembrando ao inimigo que ele já foi derrotado pela obra de Cristo na cruz. Quando dizemos Efatá, afirmamos que estamos pedindo ao Espírito Santo para abrir caminhos, remover cadeias e silenciar as vozes de oposição. Assim como Jesus libertou aquele homem, ele também é capaz de libertar qualquer um que clame por seu nome. Um exemplo poderoso do impacto de Efatá contra o inimigo é quando enfrentamos situações de opressão espiritual em nossas vidas ou em nossos lares. Ao orar, em nome de Jesus, Efatá, abre-se tudo o que está fechado pela escuridão. Estamos convidando a luz de Deus a penetrar nas áreas que foram bloqueadas. Essa declaração enfraquece as ações malignas, pois revela a dependência total de Deus para trazer libertação. Além disso, Efatá age diretamente contra a estratégia do inimigo de manter as pessoas em um estado de paralisia espiritual. Ele não quer que ouçamos a voz de Deus ou que caminhemos no propósito dele. Mas ao declarar Efatá com fé, reforçamos a verdade de que Jesus tem o poder de abrir os olhos espirituais, desfazer enganos e nos guiar para uma vida de vitória. Essa palavra é um lembrete de que, onde o inimigo tenta fechar portas, Deus tem a última palavra para abri-las. Ao longo dos séculos, o impacto da palavra Efatá tem sido testemunhado em diversas vidas, demonstrando seu poder transformador. Embora sua origem esteja no ministério de Jesus, ela se tornou uma expressão de fé em diferentes contextos, onde pessoas experimentaram libertação, cura e restauração em áreas que pareciam impossíveis de serem resolvidas. Um testemunho marcante é o de pessoas que experimentaram cura emocional ao clamar Efatá em oração. Muitos que viviam presos ao passado, com mágoas profundas e feridas emocionais, relataram que, ao usar essa palavra em um momento de entrega espiritual, sentiram uma liberdade interior inexplicável. Essas experiências reforçam que Efatá não é apenas uma palavra, mas um ato de fé que convida Deus a intervir e abrir o que estava fechado. Um exemplo disso pode ser encontrado na história de uma mulher que, após anos de ressentimento e falta de perdão, declarou: Efatá, Senhor, abre meu coração para perdoar. A partir desse momento, ela testemunhou uma paz que nunca antes havia sentido. Além da cura emocional, há também relatos de restauração em famílias. Em situações onde parecia não haver esperança para o diálogo,
orações com Efatá trouxeram reconciliação. Um homem compartilhou que, após anos de afastamento do filho, começou a orar: Efatá, pai, abre os ouvidos dele para ouvir minha voz novamente. Pouco tempo depois, o filho, que antes rejeitava qualquer tentativa de aproximação, procurou o pai para reatar os laços. Outro testemunho poderoso vem do campo espiritual. Pessoas que enfrentaram períodos de silêncio de Deus, onde parecia que as orações não tinham resposta, disseram que ao clamar Efatá, perceberam um desbloqueio espiritual. Um jovem relatou que, após declarar Efatá repetidamente em um momento de desespero, começou a discernir a voz de Deus novamente, recebendo orientações claras sobre decisões importantes. Esses testemunhos são lembretes vivos de que o poder de Efatá está acessível para todos que colocam sua confiança em Jesus. Assim como no Evangelho, hoje essa palavra continua abrindo portas, restaurando vidas e manifestando o poder do reino de Deus. Efatá não é apenas uma palavra proferida, é uma arma espiritual que fortalece a fé e traz libertação em situações de adversidade. Jesus nos mostrou que, ao confiar no poder de Deus, até os maiores bloqueios podem ser removidos. Essa palavra é um símbolo do que a fé em ação pode realizar, e seu uso pode transformar situações onde não enxergamos saída. Quando enfrentamos desafios espirituais, Efatá se torna um ato de confronto contra tudo o que tenta nos aprisionar. Ao declarar essa palavra com autoridade, afirmamos que estamos posicionados no poder de Cristo, que tem a capacidade de abrir qualquer porta trancada, seja no âmbito físico ou espiritual. Isso é especialmente relevante em momentos de batalha espiritual, onde forças invisíveis trabalham para criar obstáculos em nossas vidas. Proclamar Efatá é como ativar uma chave divina, que destrava cadeados e quebra correntes que nos prendem. Um exemplo de como Efatá pode ser usado como arma de libertação está em situações de opressão espiritual, como quando a ansiedade ou o medo tentam dominar nossas mentes. Declarar: Efatá, em nome de Jesus, que minha mente seja aberta à paz que vem de Deus, é um ato de fé que convida o Espírito Santo a agir. Essa declaração simples pode trazer calma e clareza, substituindo a confusão pelas promessas divinas. Além disso, Efatá também serve como um escudo contra as mentiras do inimigo. Muitas vezes, ele tenta nos convencer de que certas portas nunca se abrirão ou que certos sonhos estão fora do nosso alcance. Mas ao proclamarmos Efatá, lembramos que Jesus é a porta que ninguém pode fechar. Essa palavra nos empodera a avançar com fé, mesmo diante das maiores adversidades. Por fim, Efatá é uma ferramenta para quebrar barreiras em nosso relacionamento com Deus. Em momentos em que nos sentimos distantes, ela nos ajuda a clamar por uma conexão renovada. Ao declarar: Efatá, Senhor, abre o céu sobre minha vida para que eu ouça sua voz, estamos abrindo espaço para que ele se revele de maneira mais profunda. Esse ato de confiança é um lembrete de que Deus está sempre disposto a nos encontrar onde estamos e nos levar a um nível mais alto de comunhão com Ele. Efatá não é apenas uma palavra a ser declarada em momentos de necessidade. É um chamado para vivermos de forma aberta à vontade de Deus e aos planos que Ele tem para nossas vidas. Jesus não disse Efatá apenas para realizar um milagre físico. Ele estava ensinando que devemos estar prontos para permitir que Deus abra aquilo que está fechado em nós, seja o coração, a mente ou os ouvidos espirituais, para que possamos experimentar a plenitude de sua graça. Viver o Efatá é permitir que Deus tenha acesso irrestrito às áreas de nossa vida que, por medo, vergonha ou falta de fé, mantemos trancadas. Quantas vezes não resistimos à voz de Deus por preferirmos a segurança da nossa zona de conforto? Declarar Efatá como estilo de vida significa estar disposto a abrir mão do controle e permitir que o Espírito Santo nos guie. Isso exige coragem, pois envolve enfrentar nossos medos e confiar em algo maior do que nós mesmos. Um exemplo prático de viver o Efatá está na disposição de ouvir e obedecer à direção divina, mesmo quando ela desafia nossa lógica. Imagine uma pessoa que sente no coração o chamado para servir em uma área específica, mas resiste por achar que não está preparada. Viver o Efatá é dizer: Senhor, abre meus ouvidos para ouvir sua voz e meu coração para obedecer. Essa abertura permite que Deus faça coisas extraordinárias em nossas vidas, transformando nossa fraqueza em força. Além disso, o Efatá nos desafia a sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Assim como Jesus abriu os ouvidos e a boca daquele homem, somos chamados a ajudar outros a se conectarem com o amor e a verdade de Deus. Isso pode significar oferecer palavras de encorajamento, orar por alguém que está enfrentando desafios ou até mesmo compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a mensagem de salvação.
Por fim, viver o Efatá é uma decisão diária de fé e rendição. É reconhecer que, mesmo quando enfrentamos portas fechadas ou caminhos bloqueados, o Deus que disse Efatá ainda está operando hoje. É um convite para vivermos com expectativa, confiando que, no tempo certo, Ele abrirá todas as portas que nos levam ao cumprimento do propósito dele para nossas vidas. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.